E a trilogia do fim chegou ao fim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma trilogia. Nossa, quanto tempo faz que eu não terminava uma saga de livros, que eu não terminava uma trilogia. Acho que a última foi a trilogia do Adeus, do João Zanello Carrascosa, que tem um estilo completamente diferente desses que eu vou mostrar para vocês hoje. O Carrascosa é bem mais poético e trabalha uma questão de relação de família, né, com ele, com o filho, etc. Aqui, essa trilogia da qual eu falo é a trilogia do fim, da Ana Paula Maia, que foi iniciada em 2018 com o livro Enterre Seus Mortos, que foi continuada em 2021 pelo livro De Cada 500, Uma Alma, e que chegou ao fim agora, em 2024, com a publicação de Búfalos Selvagens, todos eles pela Companhia das Letras. A Ana Paula Maia é uma escritora carioca, mas que reside em Curitiba, que já ganhou muitos prêmios literários e tem uma carreira aí de praticamente 20 anos e que vem realmente fazendo um estardalhaço, porque ela tem um estilo muito próprio e ela constrói coisas muito boas, conectando muitos personagens, mostrando um lado muito cru da existência humana, muito violento do viver no Brasil, digamos assim. Entre outros, ela publicou os livros Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, o livro Carvão Animal, e também o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra. Eu acho esse título fabuloso, fabuloso. E a Ana Paula Maia, eu me lembro de ter visto um pouco dela numa disciplina que eu fiz no meu mestrado sobre literatura feita por mulheres no Brasil, né? E naquele momento eles estavam, eu não sei se a visão ainda é a mesma, mas de que havia alguns momentos ou caminhos que a literatura feita por mulheres é, percorria, né, na literatura brasileira especificamente. Um deles era imitar estilos masculinos ou até adotar nomes masculinos lá atrás, século XIX, XX, né, para poder se inserir no mercado editorial que, como qualquer outra área da sociedade, também sempre foi muito machista, né, e sempre e quase nunca deu espaço para as mulheres. Num outro momento, as mulheres vão escrever sobre temáticas muito particulares à existência feminina, é, quase como uma literatura denúncia, né? E depois, um desdobramento dessa fase, é uma mulher já solta das amarras, etc. A literatura da Ana Paula Maia, ela destoava desses, me lembro dessa conversa, né? Ela destoa desses modelos porque ela já está fazendo uma outra coisa. Inclusive, os personagens dela não são nem mulheres, pelo menos não os protagonistas, né? Ela escreve sobre um universo. Não dá para dizer universo masculino, porque não sei se tem muito isso, mas é sobre um universo em que geralmente os homens acabam ocupando, né? Naturalizou-se isso. E ela já foi chamada, inclusive, não sei nem se eu concordo muito com essa classificação, mas já foi chamada de a Tarantino brasileira, porque tem um estilo seco, né? Mostra muita violência em meio ao cotidiano, as tragédias em meio ao cotidiano. Só que a diferença com Tarantino é que no Tarantino você tem muitos diálogos, né? A normalidade da vida, é, as, a violência inserida nessa normalidade, mas os personagens falam muito. Nos livros da Ana Paula Maia, não, os personagens falam muito pouco. São sempre diálogos muito secos, muito diretos, e, e parece que são personagens que não gostam de usar muito da palavra como expressão, né? Eles preferem agir do que falar. Espera aí um pouquinho, tá gostando do vídeo? Então, peço para que você já dê um like se você está gostando do vídeo, se você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo aqui na Acrópole Revisitada no YouTube. Nós somos um canal ainda bastante pequeno no YouTube, mas a gente vai crescendo devagarinho aí com o apoio de vocês, que são os responsáveis para que eu continue fazendo aqui os vídeos que eu faço
né? Então eu agradeço demais assim todo o empenho de vocês que vocês têm, né, tudo que vocês têm feito pelo canal. Então peço para que vocês continuem fazendo, e para aqueles que ainda não se inscreveram, né, que se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhe com os amigos e comente sempre, veja as nossas playlists aqui, porque quanto maior o engajamento, melhor para o canal. É sempre difícil falar de trilogia porque, ou pelo menos falar, né, assim, apresentar no mesmo vídeo os 3 livros, porque a gente pode lidar com spoilers, né? E não sei se necessariamente os livros da Ana Paula Maia são livros que estragam, né, se tiverem spoiler, mas é sempre importante ter um pouquinho de cuidado, né? Eu vou tentar não falar profundamente de cada um desses livros, deixar só o que eu tento fazer em geral nas resenhas, né? É, falar um pouquinho da narrativa e deixar vocês com um gostinho aí de quero mais, né? Para que vocês possam ler o livro. Ana Paula Maia faz uma coisa que eu gosto muito, que o Stephen King também faz, e que poucos escritores na literatura brasileira fazem. É criar um universo próprio, em que os personagens dos livros vão se conectando, ou os personagens vão reaparecendo em outros livros. Então, eu acho isso muito legal. Aqui aparecem, por exemplo, nessa trilogia, o Edgar Wilson e o Bronco Gil. Esses dois estão presentes em vários outros livros da Ana Paula Maia. Então dá para montar assim um mosaico muito legal, até uma própria cronologia aí desses personagens e quando se passa uma narrativa ou outra. Embora, gente, ela não dê muita, não dê muita, como posso dizer assim, muita dica do espaço em que as narrativas se passam, nem do tempo. A gente mais ou menos imagina, né, pela tecnologia que tem, etc. Geralmente são lugares mais ermos, né? Mas de qualquer forma, a gente não tem assim a data, o ano, mas a gente tem mais ou menos uma cronologia, dá para imaginar, né, com os outros livros, além da trilogia, por essas referências que ela vai dando. E no Enterre Seus Mortos, que é um livro que venceu o prêmio literário, né? O Enterre Seus Mortos é de 2018. A gente tem esse Edgar Wilson, que tem um trabalho bastante ímpar, vamos dizer assim, né? O trabalho dele é recolher corpos de carcaças, né, de bichos mortos, animais mortos pelas estradas. Então não é um trabalho muito agradável para a maioria das pessoas. O Edgar Wilson não tem nenhum problema em lidar com isso. Para ele é um trabalho normal, natural, como qualquer outro. Ele recolhe essas carcaças, tem que triturar depois essas carcaças no lugar. Então é um espaço bastante crueza, de morte, de abandono, né? E até que ele se depara com o corpo de uma mulher que aparentemente, né, talvez tenha tirado a própria vida, mas vão acontecendo outras coisas aí que ele vai ter que lidar com esse corpo aí. E é o máximo que dá para falar do livro. Então o título é bastante forte também, né? Bastante interessante. Então esse é o primeiro livro da trilogia. Inclusive os livros são todos bem curtinhos, né, gente? Que está sendo uma tendência. Não sei se vocês repararam na literatura brasileira contemporânea. Dificilmente os romances passam da página 200, né? Eles ficam ali na 130, 150, 180. Esse tem 130, por exemplo, né? Então esse é o primeiro livro da série Trilogia do Fim, né? Que é Enterre Seus Mortos. 3 anos depois, 2021, então, saiu De Cada 500 Uma Alma, que eu não sei, eu acho que dos 3 ainda é meu preferido, apesar do primeiro ser muito bom também, mas aqui ele dialoga muito com uma literatura fantástica, ele está perto, né, ela vai apresentar uma espécie de apocalipse, né, qualquer semelhança com a realidade eu acho que não é mera coincidência. Está numa época de uma pandemia, de uma doença estranha, os religiosos tomaram o poder, o Edgar Wilson ele confronta cada vez mais situações estranhas, inusitadas com esses animais. Há uma espécie de possessão demoníaca em algum momento com um menino. Tem um ex-padre aqui que também faz que é o Tomás, né? Ele, junto com o Edgar Wilson e o Bronco Gil, são, como diz aqui na contracapa, os 3 anti-heróis desse livro. Então, a partir dessas conexões, né, que as pessoas vão morrendo de maneira misteriosa,
são sequestradas de maneira misteriosa, desaparecem de maneira misteriosa, e parece que a gente vai caminhando, parece não, a gente vai caminhando cada vez mais perto de uma espécie de apocalipse. E finalmente, agora em 2024, sai o Búfalos Selvagens, que é depois desse apocalipse, vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer como que é esse apocalipse, vocês vão ter que entender, né? Vocês vão ter que ler e tirar suas próprias conclusões, até porque, né, a narração ela não é clara nesse sentido. Ela dá poucas pistas, como eu disse, não só de tempo e espaço, mas também de como o resto do mundo conseguiu lidar com isso. E aqui a gente tem de novo, né, esses três personagens juntos, num contexto pós-apocalíptico, digamos assim, em que eles vão ter que tentar viver depois de tudo que aconteceu, e eles acabam voltando a trabalhar. Na verdade, o Edgar Wilson acaba voltando a trabalhar num matadouro, onde ele já tinha trabalhado antes, e ele aparece, na verdade, trabalhando nesse matadouro lá atrás, né? Lá nos outros livros que precedem essa trilogia, que é o Matadouro do Milo. Se eu não me engano, tá também um dos livros em que ele aparece é o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, mas eu não tenho certeza agora. E ele volta a trabalhar, ele sai desse emprego, né, de recolher corpos e volta para o matadouro. Tem uma questão simbólica muito desse matadouro, né, desse olhar do búfalo, né, que eles vão matar os búfalos ali. Do lado tem um circo que se instala, de onde eles acabam arrendando o matadouro. É um circo cheio de questões muito malucas, muito estranhas, e a literatura dela aqui volta a tocar na questão do dialogar com um fantástico, assim, porque tem questões que parecem sobrenaturais, que rondam ali a vivência desses personagens. Então essa questão sobrenatural, ela não aparece no primeiro livro, mas ela vem gradativamente aparecendo nos outros dois, né, no De Cada 500 Uma Alma e também no Búfalos Selvagens. Eu gosto muito da Ana Paula Maia, eu acho que o estilo dela é muito diferente das coisas que são produzidas no geral no Brasil. Eu acho que essa crueza, essa violência é mostrada muito pouco na literatura brasileira, e quando ela é mostrada de uma maneira um pouco diferente, né? Para quem me acompanha aqui sabe, eu escrevi um livro, né, um livro de contos que saiu pela Patois em 2023, que se chama O Descobrimento do Brasil, que é um título irônico, na verdade, no sentido de descobrir o Brasil por um outro viés, né? Que é descobrir o Brasil pela violência e pelo trauma, pela tragédia coletiva e pela tragédia individual. Então, todos os contos, de alguma maneira, dialogam com uma tragédia, e eu tento não poupar, né, a crueza e tal, embora em alguns momentos tenha ali uma questão mais filosófica ou poética, que difere muito da linguagem da Ana Paula Maia, né? Eu tô, assim, gente, longe de querer me comparar com uma escritora super consagrada como ela, tá? Não é isso, não. Eu sei meu lugar no mundo. Só tô dizendo que eu gosto das temáticas que ela traz, e eu gosto muito da construção de personagens dela, assim, a maneira como ela usa a linguagem, a maneira como ela constrói os personagens, né, essa secura, esse diálogo curto, esse ir direto ao ponto, há muita ação, há muita descrição, né, e há pouco pensar, digamos assim. A gente entra pouco na mente dos personagens e a gente vê mais eles agindo. Dos três, confesso que talvez eu tenha gostado um pouco menos do último, mas é porque eu acho que o segundo criou muitas expectativas, né, nessa questão do apocalipse, e eu achei que o mundo ia estar destruído, né, completamente virado de ponta cabeça. Ele não estava. Então, não que o livro é ruim, mas é que eu acho que eu criei expectativas pelo final do segundo livro. Mas os três são muito bons, tá? O nível não cai em nenhum dos três, assim. Ela consegue manter um nível alto. E então eu indico para vocês essa trilogia, a trilogia do fim, de Ana Paula Maia. Você gosta, assim, de vídeos de sagas e trilogias literárias? Se sim, escreva aqui nos comentários, porque eu tenho intenção de fazer mais vídeos falando um pouquinho de cada livro de uma saga, né? Talvez possa ajudar vocês a gostarem, a entrarem numa saga, né? É tão gostoso a gente pegar um livro, gostar dele e querer continuar lendo, né? É, depois eu lembrei aqui no meio do vídeo falando que depois da trilogia do Adeus do Carrascosa, eu também li uma trilogia, que até agora é trilogia, de um romance policial
de uma escritora britânica, né? Na verdade, de um escritor britânico, o Robert Brindza, que é um thrillerzão policial, assim, bem legal também. Que começou com Canibal de Nine Elms, por exemplo. E eu tô para começar a ler agora o terceiro livro ainda da tetralogia napolitana da Nella Ferrante, então eu tenho intenção de me alongar em sagas. Eu tenho até um cantinho aqui da estante, podem ver aqui no canto, ó, que eu tô começando a colecionar livros de sagas literárias, de continuações, para fazer vídeos assim, né? Então, se você gostar desse tipo de vídeo, tiver alguma ideia, pode escrever aqui alguma sugestão. Eu agradeço se você me aconselhar nesse sentido. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!